Tudo certo? Tudo bem por aí? Vamos falar hoje, então, na nossa aula de mecanização agrícola, sobre ensaio de máquinas, ensaios gerais de máquinas agrícolas, ensaios de potência e potência disponível, tá? Nós vamos falar bastante nessa aula sobre tratores agrícolas, os tratores aí que são ainda o nosso ator principal na mecanização nacional, né? A nossa principal fonte de potência no campo. Nós vamos falar sobre como obter informações confiáveis relacionadas ao desempenho de tratores agrícolas. O roteiro dessa nossa aula de hoje vai passar pelos fundamentos básicos dos ensaios de máquinas. Vamos falar sobre o que são ensaios. É, Trataremos sobre definições importantes e conceitos relacionados a ensaio de potência, ensaio de tração, para termos uma noção das principais informações que essas máquinas nos trazem relacionado aos ensaios, tá? Aos ensaios dessas máquinas e a aplicabilidade prática desses resultados, tá? Aonde que nós podemos utilizar essas informações. E, ao final, nós trataremos rapidamente sobre informações de potência disponível em máquinas agrícolas. Veremos que um trator agrícola, por exemplo, de 100 cavalos potência no motor, ele não disponibiliza necessariamente 100 CV de potência para as máquinas e para os implementos. A gente vai avaliar as perdas aí e aonde que essa potência é, de certa forma, escoada. Tá certo? Vamos lá então. Ensaiar. O que seria um ensaio, pessoal? Ensaiar significa provar ou experimentar alguma coisa, certo? Os ensaios são semelhantes a testes. Um ensaio são vários testes, só que com a característica de ser normatizado, tá certo? Todos os ensaios eles possuem alguma norma, tá? Para provar, para experimentar alguma coisa, no nosso caso aqui, máquinas, e para habilitar então essa máquina para o desempenho das suas tarefas, das suas funções. Ok? Então aí a gente tem a imagem desse ensaio de máquinas, né, e um ensaio de tratores. Essa imagem eu retirei do Centro de Ensaios de Máquinas da Alemanha, que é um dos melhores centros de ensaios do mundo. E aí são ensaios de desempenho, tá? Então eles têm essas superfícies rodantes, onde a máquina é disposta em cima. Percebam que tem um escape aqui para exaustão dos gases e a máquina está cheia de fios, cheia de sensores, ela está sendo monitorada. Então, todo o seu funcionamento então está sendo controlado ali através de sistemas de aquisição de dados. Então, aí desde funcionamento de motor, de sistemas de transmissão, temperaturas, certo? Emissão de gases poluentes, força de tração. Aqui essa máquina ela gira em cima dessa superfície que ela tem um rolete embaixo, então as rodas elas se movimentam aqui. Pode-se testar a potência em diferentes velocidades, rotação, consumo de combustível. Então, uma máquina é como se fosse um paciente aí e uma série de dispositivos tirando um diagnóstico dela, certo? Então, isso é um ensaio em ambiente controlado, um sistema aí é um ensaio de laboratório, certo? Num dos principais centros de ensaios do mundo. O objetivo desses ensaios de máquina. Como objetivos principais desses ensaios, nós temos a obtenção de fontes de informação. Obter informação relacionada ao desempenho dessas máquinas, relacionado ao desempenho para validação dessas máquinas, ou seja, será que essas máquinas realmente atendem ao que se dispõe, ao que os fabricantes recomendam, enfim, será que ela realmente possui as características as quais o fabricante indica que ela possui, tá? E também em alguns casos para certificação, ou seja, após passar por um ensaio, essas máquinas elas obtêm um certificado de conformidade, como se fosse aí uma espécie de Inmetro das máquinas, certo? Na maioria dos países aí esses ensaios não são obrigatórios, mas devido à pressão popular da indústria, inclusive até da indústria de máquinas, esses ensaios eles acabam sendo compulsórios.
Nos Estados Unidos, por exemplo, os fabricantes são obrigados a realizar esses ensaios, sob pena de não conseguirem comercializar então as suas máquinas, né? O Brasil tinha isso até início da década de 90, com o CNEA, que é o Centro Nacional de Ensaios, porém foi desativado aí no governo Collor, tá? Então hoje os ensaios aqui no Brasil são facultativos, faz quem deseja, tá? Faz quem quer, em instituições muito específicas, em locais muito específicos, dentro principalmente de universidades, tá? E esses ensaios são interessantes também para fazer a comparação, tá? Comparação de máquinas, comparação de dispositivos, para obter informações confiáveis aí relacionadas à comparação entre sistemas. Quem usa essas informações, pessoal? Quem vai utilizar essas informações normalmente são os fabricantes, que vão coletar essas informações e vão impor melhorias nos seus sistemas. São as montadoras, que vão ajustar, vão adaptar seus projetos, né? É muito comum a questão de tropicalização de projetos, projetos de máquinas que são desenvolvidas para países, por exemplo, de clima temperado, e eles fazem alguns ajustes aí em sistema de arrefecimento e tal, para essa mesma máquina funcionar num país tropical, por exemplo. Tá? Quem utiliza também essas informações é a parte de assistência técnica, usuários e inclusive o marketing, tá, pessoal? É comum o pessoal de marketing utilizar essas informações de desempenho para vender mais máquinas, tá? E para os usuários é fundamental também, no nosso caso, como vínhamos vendo até aqui a parte de dimensionamento de máquinas, é muito importante saber as características dessa máquina para poder fazer um projeto, por exemplo, de mecanização, certo? Para que eu possa dimensionar com um certo nível de exatidão as características técnicas das minhas máquinas, tá? Beleza? Então aí temos um dos principais centro de ensaios de máquinas do mundo, que é o sistema de Nebraska teste de tratores, tá? Eles têm pistas padronizadas. Aqui é um teste de desempenho de tração, de trator agrícola. Esse aqui é um carro dinamométrico, ele serve aqui basicamente para impor cargas ao trator, frear o trator. E ele coleta essas informações, então, aqui de desempenho relacionado à carga. Tá certo? Então, na próxima aula nós continuamos a tratar mais dos ensaios aí. Até mais.